Falar sobre eleições sempre será um assunto extremamente polêmico. Pode ser Lula, pode ser Tarcísio, porém, as eleições de 2026 com certeza será o evento mais importante do nosso calendário no próximo ano. Tudo indica que teremos um forte embate novamente entre poderes de esquerda e poderes de direita. E os nomes que representarão esses dois lados já estão praticamente definidos. Do lado esquerdo nós teremos Lula, o atual presidente do país, e do lado direito nós teremos Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo e considerado aí por muitos o sucessor de Bolsonaro, antigo presidente brasileiro. A questão é que o mercado já começou a precificar esse cenário, dito que estamos aí há aproximadamente um ano das eleições do próximo ano. Mas afinal, como que isso impacta os seus investimentos? É exatamente sobre isso que esse vídeo se trata. Não estou aqui para expressar nenhum tipo de opinião política, apenas expressar a visão do mercado e o que isso pode impactar ou não a sua carteira de investimentos. Antes de qualquer coisa, se inscreve no nosso canal, curta esse vídeo e comenta a sua opinião de quem você acha que vai ganhar, Lula, Tarcísio ou algum outro. Vamos começar então pelo contexto atual. Dito que em 2022, Luiz Inácio Lula da Silva, com uma margem bem espremida, foi eleito o presidente do Brasil, superando até então o atual presidente na época, Jair Bolsonaro. E de lá para cá, muita coisa aconteceu. E o senhor mercado, tente imaginar ele como uma terceira pessoa olhando isso aqui, dito que, mais uma vez, isso aqui é uma visão do mercado, tá? O mercado entendeu que através das suas medidas Lula teve muitos gastos sociais, Lula também teve muitas medidas de expansão do Estado e uma aproximação muito forte com o bloco BRICS, que naturalmente fez com que criasse uma certa rixa ali com os Estados Unidos, agora então presidido aí pelo Donald Trump, um cara que é 100% de direita. Cito isso pois o Trump se sentiu ameaçado com essa grande aproximação do Brasil com o bloco BRICS, onde ele já estava, tudo mais, mas estou falando de aproximação mesmo. E aí gerou alguns ruídos aí, até a incidência aí de novas tarifas sobre os produtos exportados brasileiros até os Estados Unidos. E aí, naturalmente, o mercado critica isso, dito que é natural com que o mercado pense em um certo descontrole fiscal. E a partir do momento que há um descontrole fiscal, elevação excessiva de gastos, naturalmente a nossa inflação sobe. E com nossa inflação nas alturas, é natural com que o Banco Central, órgão independente, tenha que elevar a taxa básica de juros da nossa economia, a famosa taxa Selic. E com a Selic elevada, é natural com que a renda fixa renda mais. Porém, a renda variável, principalmente empresas listadas em bolsa, acabam sofrendo mais, pois o acesso ao crédito, o custo de dívida, tudo isso acaba atrapalhando ali a operação em si e o resultado financeiro e operacional dessas companhias. Ou seja, em resumo, com Selic elevada, a bolsa sofre. O ponto positivo aqui é que neste cenário, o resultado das empresas, mesmo que a trancos e barrancos, continuam crescendo em média. Não são todas, não generalize, para todas as empresas estão crescendo. Estou citando a média dessas empresas, principalmente aquelas bem selecionadas, elas continuam crescendo os seus negócios mesmo nesse ambiente 100% desafiador. E o ponto-chave aqui é que mesmo com esse crescimento, a bolsa continua barata. Nessa última semana, a bolsa vem rompendo suas máximas históricas. Isso faz com que naturalmente pensemos que ela esteja mais cara, com um múltiplo muito esticado, ou seja, não tem mais como crescer, já esticou demais. Porém, um ponto a se analisar é através de múltiplos. Ou seja, para fazer um valuation de um lugar, de um índice que contém várias empresas, nós basicamente tiramos a média de um múltiplo, como o PL, por exemplo, preço sobre lucro, e avaliamos de acordo com esses índices, comparando a média do Bovespa histórica com o contexto atual. E aí, se nós formos olharmos o PL da bolsa atual, ele está na casa de 9 vezes, mesmo com a bolsa atingindo máximas históricas constantes. E o ponto é que a média é de aproximadamente 10,9, ou seja, quase 11 vezes o PL. Ou seja, ainda mesmo com a máxima histórica, como os lucros cresceram muito nos últimos tempos, né? Em média, mais uma vez reforço, o PL acaba se mostrando ainda abaixo da média do histórico do Ibovespa. Ou seja, dá para se dizer sim que a bolsa ainda tem espaço de crescimento. E como nossa bolsa tem forte concentração em Vale e Petrobras, que são naturalmente duas empresas que trabalham com um histórico de PL mais abaixo, se nós tirarmos essas duas empresas da comparação, ainda assim temos um PL abaixo da média histórica. Hoje, atuamos com um PL atual de praticamente 10 vezes cravado, sem Vale e sem Petrobras, e a média é superior às 12 vezes, ou seja, também abaixo da média, até com gap maior em comparação aí quando incluímos Vale e Petro. E como o contexto atual define Lula como presidente e favorito, né, na chapa dele para a próxima eleição, sendo candidato à sua reeleição novamente, do outro lado nós temos a oposição. E como Bolsonaro, forte nome de direita, está inelegível, né, está num processo inclusive, ele não estará apto para ser eleito. Ou seja,
quem sucede Bolsonaro nessa linha hereditária da política do lado direito é Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo. Tarcísio, que é atual governador de São Paulo, provavelmente deve se afastar do cargo, e também ele foi muito conhecido e ficou famoso na política por ser o ex-ministro de infraestrutura durante o governo de Bolsonaro entre 2018 e 2022. O Tarcísio, ele naturalmente defende uma agenda mais liberal, tá? Com privatizações, concessões e naturalmente também uma disciplina fiscal elevada. Ou seja, ele é muito bem visto pelo mercado. O investidor institucional, na teoria, optará por Tarcísio no cargo ao invés de Lula. Um bom exemplo para demonstrar o pensamento de Tarcísio foi através da privatização da nossa conhecida Sabesp. E como será que o mercado então reagiria com cada candidato? Bom, o senhor mercado naturalmente vê Lula como o maior risco fiscal. Falando em termos fiscais, Lula seria um risco mais elevado para o país. É natural que o mercado tenha uma visão de um aumento maior na dívida pública, tá? E isso aí geralmente gera mais pressão sobre juros e também sobre a cotação do dólar. E isso aí claramente vai impactar setores relacionados aí com inflação e crédito. Já o Tarcísio, ele é muito mais bem visto pelo mercado, dito que o mercado vê ele como um cara com pensamento mais pró-mercado. E naturalmente isso pode fazer com que a eleição de Tarcísio gere valor para a Bolsa de Valores. Isso pois com a eleição de Tarcísio ele ia atrair mais capital estrangeiro e impulsionar setores aí que dependam desse investimento. E se nós formos puxar um histórico, lá em 2022, quando o Bolsonaro começou a diminuir a sua diferença de votos nas pesquisas frente ao Lula, a Bolsa reagiu positivamente. Ou seja, a Bolsa via Bolsonaro como uma visão mais pró-mercado quando comparado ao seu candidato da oposição, que na época era o Lula. Ou seja, a partir do momento que o mercado sentia que Bolsonaro ia ganhar força, nem que não fosse ultrapassar ele nas pesquisas, dito que isso foi muito pouco, né? Eu nem sei se chegou a ter alguma pesquisa que Bolsonaro ultrapassava Lula. Porém, só de o mercado perceber que Bolsonaro tinha chance de superar o Lula ali numa segunda eleição, né? Numa reeleição, as ações já subiam, a bolsa ganhava força e o mercado já entrava em euforia com um otimismo acima do normal. E na nossa visão de analista, é natural que isso aconteça novamente em 2026. Digo isso porque nas pesquisas atuais, que estamos muito longe ainda das eleições, né, a nível de pesquisa, mas se nós considerarmos, dá para ver nitidamente que Lula é amplo favorito. Ou seja, de acordo com as pesquisas atuais, Lula praticamente já venceu as eleições do ano que vem. Entretanto, a partir do momento que o mercado sentir de alguma forma que Tarcísio está diminuindo, pelo menos, essa diferença, pode ter certeza que o mercado vai se animar. E isso faz com que as bolsas subam. Seja no fato ou no boato, as bolsas vão subir. Pô, Lucas, mas você falou super bem aí do Tarcísio, criticou o Lula, meu. Não, turma, eu tô trazendo a visão do mercado, não é a visão do Lucas, é a visão de quem investe, o investidor institucional, quem traz o capital, principalmente lá de fora, para investir aqui dentro. É a visão do mercado no geral, não é a minha. Repito isso mais uma vez. E por conta disso, fica a pergunta, o que o investidor tem que fazer então diante desse cenário? De bate pronto aqui eu já te solto, que é não depender, ou seja, não investir pensando em um cenário único. Ou seja, eu vou comprar essa ação aqui porque eu acho que o Lula vai ganhar. Eu vou comprar essa ação aqui porque eu acho que o Tarcísio vai ser o vencedor. Não faça isso. Você precisa montar uma carteira diversificada que resista e seja perene, independente do que aconteça. Ou seja, uma carteira que resista em ambos os cenários. E aqui eu trago mais um ponto muito importante, que é ter exposição internacional. Ou seja, a partir do momento que você tem ativos dolarizados, capital investido lá fora, principalmente nos Estados Unidos, você já dilui pelo menos uma parte dessa preocupação com as eleições que teremos no ano que vem. E por fim, jamais invista em ações que não seja pelo motivo de fundamentos, pelo negócio da empresa ser promissor, ou seja, jamais compre uma ação dependendo de uma promessa eleitoral do seu candidato. Por favor, não cometa esse tipo de erro. O ponto aqui que eu quis trazer é que as eleições vão trazer muita volatilidade, como sempre trouxe. Todo ano de eleições temos movimentos mais intensos por parte dos nossos índices de ações. E com certeza a eleição do ano que vem vai ser muito decisiva para a Bolsa, dito que temos duas visões, mais uma vez, totalmente diferentes disputando pela cadeira presidencial. Mas no fim das contas, você investidor precisa estar protegido. Você precisa se antecipar a esses movimentos e não ficar dependendo de um candidato ou de outro a sua eleição. Você tem que estar defendido para que, independente do vencedor, você esteja ganhando dinheiro e construindo patrimônio. Pode ser Lula, pode ser Tarcísio, isso independe para a sua rentabilidade. Você tem uma carteira pré-montada e elaborada por um profissional, você com certeza vai estar protegido para o cenário que virá no próximo ano. E se você ainda não está protegido, não tem um profissional te ajudando nesse processo,
é aqui que eu te convido a conhecer a nossa consultoria. O link está lá na descrição. Por favor, nós vamos te ajudar a enfrentar momentos turbulentos como o que está por vir, porque aprendi desde criança que é sempre melhor prevenir do que remediar. E claro, te convido mais uma vez a entrar no nosso grupo no WhatsApp. Ele é 100% gratuito e lá tem bastante conteúdo bem bacana, viu? O link também está na descrição. E por hoje é só, agradeço muito por ter ficado até aqui nesse vídeo. Aqui não existe nenhum tipo de recomendação de compra ou posição partidária, é apenas um relato do que o mercado está passando e do que o mercado está vendo para o próximo ano nas eleições de 2026. Então, te vejo no próximo vídeo e forte abraço!